Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. Juarez não era um homem ligado à Igreja Católica. Na verdade, Juarez é um quadro operário, se constituiu no chão da fábrica. De um lado, a militância como operário dentro da fábrica e uma formação que ele havia tido junto ao velho MDB. E, portanto, ele tinha uma vivência fabril e uma vivência no mundo da política, naquela ocasião do bipartidarismo. Lembrando que nós estávamos em plena ditadura militar, só haviam 2 partidos, né? Então, Juarez ele se diferenciava do conjunto dos sindicalistas porque ele havia tido uma trajetória diferenciada. Era um homem mais velho, né? Portanto, com uma experiência de vida também diferenciada. Ele não havia sido criado naquele espírito das pastorais, dentro dessa concepção de igreja renovada. Juarez não tinha absolutamente nada a ver com este universo. Já durante a campanha ficou muito claro que havia essas 2 perspectivas sindicais. Uma nascida no seio da igreja, que buscava construir uma oposição comprometida com as propostas da igreja, e, de outro lado, uma oposição que nascia no chão da fábrica. O sindicato de São Bernardo, por exemplo, que era o maior sindicato da época, havia sido esvaziado durante a ditadura. As lideranças que surgiam eram lideranças muito próximas da igreja, das pastorais. Então, nesse aspecto também, Juarez se diferenciava do conjunto dos sindicalistas que surgiam naquele momento. Toda a trajetória de Juarez ela foi marcada muito por isso e por uma oposição muito forte de setores da igreja em relação a Juarez, né? Lembrando que durante décadas havia por parte da Cúria de Volta Redonda um projeto de fazer lideranças católicas. Juarez foi um dos fundadores do PT, né? No momento de transição de Volta Redonda, de um município que não podia ter eleição direta, para a eleição direta, a primeira eleição direta que aqui teve, que foi o Klinger, que ganhou a prefeitura. Já naquele momento o PT se divide, apoia ou não o Klinger. O Juarez estava no PT, o Juarez sai do PT nesse momento para apoiar o Klinger, entendendo que era preciso criar uma frente para impedir que as velhas lideranças que existiam, que existem em Volta Redonda ainda, né? Voltassem com toda a força na prefeitura. E foi praticamente expulso do PT nessa ocasião. Juarez vai para o PDT, né? Se elege deputado federal, foi constituinte, né? Na bancada de sindicalistas no Congresso Nacional, depois se elege prefeito, e sempre com essa dificuldade com o PT e com a igreja. Quando Juarez morre, o PT praticamente... vou usar uma palavra pesada, mas praticamente festejou a morte do Juarez, porque era o momento eles achavam que era o momento que o PT cresceria. E nós todos sabemos o que aconteceu com a política de Volta Redonda, nesse vazio que se estabeleceu aqui, com a morte do Juarez, eu diria a morte não, o assassinato do Juarez, e com o avanço da direita que se colocou aqui pós o Collor e pós a privatização de Volta Redonda. Dom Valdir, inclusive, declarou que ele próprio, Dom Valdir, havia sido avisado que Juarez seria assassinado, e ele também, Dom Valdir tinha um parente, um sobrinho, que era a Polícia Federal, que teria avisado a Dom Valdir, e isso eu estou reproduzindo a fala de Dom Valdir. Mas, no entanto, sempre existiu por parte de setores da igreja, ligados basicamente ao PT de Volta Redonda, uma enorme dificuldade de lidar com Juarez vivo e depois lidar com Juarez morto, com o legado de Juarez. E isso criou-se um grande esquecimento, um grande silêncio em torno do Juarez, né? Que eu computo dos momentos de esperança que a cidade viveu. Eu acho que houve um grande equívoco dos setores de esquerda de Volta Redonda, e eu nomeio basicamente o PT de Volta Redonda e setores importantes da Igreja Católica de Volta Redonda, de não compreender
a necessidade e a importância daquele momento vivido e não ter tido capacidade e lucidez política de desdobrar aquele momento ou aquelas forças ou as oportunidades que havia existido durante aqueles poucos dias em que toda essa movimentação se deu. Lembrando que o Juarez ficou na prefeitura acho que nem 45 dias, né?